às vezes, normal. Ontem não pode comer. Tô falando, porra. Não pode comer. O Giovanelli falou que o Ricardo Goulart não ia jogar, não jogou. Ele tava certo. Mas qual foi? Não, só que as pessoas ligadas ao Palmeiras... Ele falou que não ia jogar, não jogou. Não. Ele não entrou como titular, ele depois participou do jogo. Tem duas coisas. Faltava 3 minutos. Tudo bem, mas participou do jogo. Então a informação que eu tinha, a minha do Pascoal foi assim, ele está relacionado e vai pro jogo. Treinou e está relacionado. Espera só um minuto. É a resposta que eu tive. Só um minuto. Ele não participou do jogo. Um jogador que entra com 3-0, faltando 3 minutos, não participou. Mas ele entrou no decorrer da partida. Agora o Palmeiras sobrou em campo ontem e o Dudu fez um partidaço. Jogou bem o Dudu. Jogou bem não, elogio o Dudu. O Dudu... Vocês quando é pra criticar o Dudu, vocês vão com veemência e gritam, esperneiam, agora elogia. Como diz o Mano, vocês é muita gente. Quando a gente fala as coisas é melhor vocês especificar. Porque senão fica... Você tomou uma aula. Segunda-feira nesse programa é o seguinte... Porque o Dudu não bate pênalti, o Dudu some. Ontem o Dudu jogou pra caramba. O que eu disse quando o Dudu bate pênalti, às vezes o jogador não tem condição psicológica e pede pra não bater. Normal. Não partiu desta ala aqui, não partiu essa recomendação. Então, mas como eu não dou o nome de ninguém, pra mim tá tudo bem. Se você achar que sou eu seguro a onda, não tem problema. Só pra dizer o seguinte... Ele já tá empurrando pro outros. Eu não vai jogar pra eu falar. Eu vou dizer assim... Eu falei, não é dessa ala aqui, é na outra ala. O problema de você... Ele já deu nome aos bois. Já joga pra cá. Já deu nome aos bois. Mas ele não entrega ninguém. Não. Boca de graça. Foi o melhor jogador em campo ontem. Dudu. Então fala com veemência. O Dudu jogou bem. Jogou pra caramba. Mas a melhor partida do Dudu no ano. Como jogou bem? O Dudu jogou bem. O Palmeiras não jogou tão bem assim. O Palmeiras fez um jogo fácil. No primeiro tempo foi horrível, gente. Horrível, horroroso. Também depois de tudo que aconteceu. Sim. O time eu acho que é o mais importante. A resposta é: o Dudu jogou bem? O Dudu jogou bem. Ponto. O Dudu pode jogar melhor do que ele jogou ontem e já jogou no segundo semestre. O Dudu, por 2 anos consecutivos, foi o melhor assistente do Campeonato Brasileiro, foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Dudu tem marcas importantes, é o maior artilheiro da Arena do Palmeiras. Ninguém vai discutir as marcas do Dudu. Mas ontem jogou pra caramba. Meu Deus do céu. Deixa ele falar. Ontem jogou pra caramba. Mas ele não tá dizendo que não. Não, ele jogou bem, ponto. Não, foi a melhor partida dele. Jogou bem, ponto. O Dudu pode jogar mais do que ele está jogando. O Dudu jogou pra caramba, ponto. Adianta. Vou fazer igual você, vai, fala. Adianta, Pascoal. Ô, Pascoalzito, vamos chamar o Gudrian? Vamos lá. Vamos lá chamar o Gudrian, Pascoal. Que o Gudrian tá lá em São Paulo. Aí é em frente ao shopping. É na Francisco Matarazzo, o Gudrian? Que eu não tô... Isso, é a Francisco Matarazzo ali em frente. É na Francisco Matarazzo, ali perto do West Plaza, é isso, Gudrian? Você tá? Tô Gudrian. Bourbon, corrigindo. Bem isso, Ô Benja, amigos do Fox Sports Rádio, a gente está exatamente no ponto onde o ônibus do Palmeiras foi atacado ontem por vândalos quando se dirigia ao Allianz Parque, que fica a mais ou menos 1 quadra daqui. Eu vou mostrar exatamente onde foi o ataque, ó. O CT do Palmeiras fica naquela direção, o ônibus vinha por aquela avenida e fez a conversão, né? Fez a conversão escoltado pela polícia militar. E exatamente aqui os vândalos atiraram pedras e garrafas. Depois do ataque, correram em direção ao shopping. Se esconderam dentro desse shopping que fica bem ao lado do Allianz Parque. O ataque foi exatamente às 8h02 quando o ônibus ia em direção ao Allianz Parque. Eu estava lá, cobri a partida, aí chegou a notícia, a gente publicou nas redes sociais, inclusive fomos os primeiros a publicar nas redes sociais a notícia. E logo chegou a informação que no vestiário do Palmeiras os jogadores estavam assustados, inclusive jogadores experientes, estavam até alguns chorando, uns estavam revoltados e alguns cogitaram inclusive não entrar em campo. Tamanho o susto do ataque. Depois do jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari tentou passar um pano, tentou evitar o assunto, disse que não quer dar visibilidade aos vândalos, mas a história foi essa. O ato de vandalismo assustou os jogadores. O primeiro tempo o Palmeiras não jogou bem. No segundo tempo, depois do gol
que começou numa bola parada depois do primeiro gol do Daverson, o time deslanchou e aí no segundo tempo garantiu a vitória. Hoje de manhã nossa equipe percorreu as principais delegacias da região e constatou o seguinte: nenhum boletim de ocorrência foi feito nas delegacias de ontem para hoje. O caso ainda está com a Polícia Militar, mas quem investiga, quem tem a missão de investigar é a Polícia Civil, não é a Polícia Militar. Portanto, até agora ninguém foi preso, nessas delegacias não há nenhum dos vândalos preso. Outra informação: a principal torcida organizada do Palmeiras já emitiu uma nota dizendo o seguinte, que não tem nada a ver com esse ato de vandalismo. Saiu em alguns meios de comunicação que seriam integrantes desta torcida organizada, mas oficialmente a torcida organizada disse que não concorda com as pedradas e que não tem nada a ver com esse ato. Ou seja, resta investigar, porque o ato assustou os jogadores e integrantes da comissão técnica. O Palmeiras só volta a jogar daqui a 2 semanas, ou seja, daqui a 15 dias, mas o treino hoje à tarde vai ser completamente fechado para a imprensa. O Filipão não falou depois do jogo, não teve zona mista, hoje o treino vai ser fechado, ou seja, a gente não consegue falar com os jogadores que são adultos, pais de família, e podiam dar, né, a sua impressão do que realmente aconteceu ontem. Eu volto com você aí, Benjamin. Obrigado então, Gudrian Neufer, ao vivo ali da Francisco Matarazzo, Avenida Francisco Matarazzo, uma avenida para quem não mora em São Paulo, bem, quase chegando ali no Allianz Parque, bem pertinho. Então, antes da gente entrar no assunto, vamos mostrar o que aconteceu ontem na chegada do time do Palmeiras para jogar no Allianz Parque contra o Júnior Barranquilla. Vamos mostrar aí o que aconteceu. Isso não faz nada. Eu só quero, o Gudrian. O Gudrian Neufer tá aí tá nos ouvindo. Gudrian, desculpa. Eu só queria não corrigir, porque eu não sou ninguém para corrigir. Só um termo que você usou que eu não concordo, tá? Eu não acho que foi um ato de vandalismo. Eu acho que foi um ato criminoso. A gente vendo essas imagens aí, isso não são vândalos. Vândalo é o cara que vai, joga uma pedra numa vitrine, picha um muro. Isso aí é um ato criminoso, porque a gente poderia ter morrido ontem. A gente, pelo barulho, pela quantidade de pedras, Gudrian, graças a Deus não aconteceu uma tragédia ontem. Você imagina se pega, por exemplo, na testa, na cabeça do motorista do ônibus e ele perde a direção. Então eu acho só, Gudrian, que é um ato criminoso. Exatamente. E não um ato de vandalismo. Por isso precisa ser mais do que investigado, né, Benja? E as investigações, pelo jeito, não começaram ainda. E o Palmeiras, os dirigentes do Palmeiras, têm que ir a uma delegacia de polícia prestar boletim de ocorrência. É o mínimo. Não pode deixar isso passar batido. Tem que ir na delegacia, já deveria ter ido ontem, depois do jogo, prestar queixa. Os jogadores do Palmeiras também deveriam ir a uma delegacia prestar queixa. Tá certo? Ou não, Pascoal? Isso cabe ao clube, né? Porque os jogadores estão servindo ao clube, o ônibus é de propriedade do clube, isso cabe aos dirigentes do Palmeiras, ao diretor de patrimônio, ao presidente do Palmeiras, ao diretor de futebol. Eles é quem devem ir, eu acho que até todos eles, à delegacia de polícia para prestar queixa a respeito. Isso aí é um atentado. Então, isso, por isso que eu falei que não é vandalismo. Isso aí é um atentado. Isso é um atentado. Isso não pode acontecer.
As pessoas têm que sair e chegar pro seu trabalho com toda tranquilidade. Imagina se você tá indo pro seu trabalho, o cara para e começa a atirar pedra em cima de você. Você para no metrô, o cara vem e atira pedra. Eu acho que isso é um atentado contra o servidor do Palmeiras, que é o jogador em última análise, e contra aquele que vai assistir uma partida de futebol, se teve algum torcedor atingido por essas. Porque foram pedras grandes, latas de refrigerante e de cerveja não estavam abertas, todas fechadas e atiradas contra o ônibus. Uma pegou no vidro da frente do ônibus, as outras nos vidros laterais. O dano, claro que o dano o Palmeiras manda arrumar aquele vidro ali, não vai ter problema nenhum. Mas e o trauma? E o problema? E se pega? Eu fiz um jogo uma vez que o Tele Santana, chegando no estádio, viu uma pedrada, passou pelo primeiro vidro e parou naquele segundo. Sabe que o treinador senta sempre no primeiro banco. Tem um segundo vidro, parou ali a pedra. E se pega no Tele Santana aquela pedrada? E se pega no motorista? E se pega no Filipão, no Dudu, em algum jogo? Qualquer pessoa que esteja dentro do ônibus, sem nominar qual seja o mais importante. Sim, algum torcedor. O que aconteceu ontem é muito semelhante ao que aconteceu no jogo do Boca Juniors contra o River Plate. A diferença é que aqui foi a própria torcida. E lá foi a torcida do River que atirou pedras no ônibus do Boca. Só dispensar o Gudrian, desculpa. Liberar. Gudrian, então agradecer ao Gudrian Neufeld, que o Gudrian precisa ir. Obrigado aí, Gudrian. Gudrian, só de curiosidade, aí você estava lá na chegada do Palmeiras ontem. E como que era a chegada dos jogadores lá, a reação dos dirigentes, do Filipão, do elenco? Olha, a chegada foi a seguinte, Benja. Pouquíssimos jogadores passaram pela sala de imprensa e os que passaram correndo. Aí depois a gente soube por informações, inclusive de dirigentes do próprio Palmeiras, que o ambiente dentro do vestiário era o pior possível. Tinha alguns jogadores chorando, outros muito preocupados e alguns cogitaram inclusive nem entrar em campo de tão revoltados que ficaram com esse ato criminoso, como você chamou. Mas aí depois foram convencidos, entraram e o Palmeiras enfim venceu. Só que depois da partida o esquema de segurança foi redobrado, porque havia, de acordo com a própria polícia chegou à conclusão que depois da partida podia haver um outro ato semelhante. Então redobrou a segurança e aí sim os jogadores puderam deixar o Allianz Parque. Eu volto com você aí, Bede, a gente vai torcer para que essas investigações comecem efetivamente e que esses atos não se repitam. Valeu, Gudrian Neufeld, obrigado, Gudrian, então ao vivo, lá em São Paulo, na Avenida Francisco Matarazzo, a avenida onde foi apedrejado o ônibus do Palmeiras, fica ali, quase chegando, pertinho do Allianz Parque. A avenida do Allianz Parque. Eu vou pedir de novo para colocar a imagem, e você que está em casa, para o pessoal aqui falar, ouçam, pelo barulho, né, a quantidade de pedras e latas cheias jogadas no ônibus. Quem está dentro do ônibus pode achar, o cara não está vendo, é tudo fechado, pode achar até que é tiro, pelo barulho. Ouçam. Eu acho. Tem professor. Bom, eu repito, eu não acho que é um ato de vandalismo, eu acho que é um ato criminoso. Concordo com você, Benja. Lamento muito que a polícia não tenha conseguido capturar nenhum marginal desse daí. A gente vê pelas cenas que a polícia estava ali do lado. O ônibus estava escoltado. 50 metros. Tinham duas motos paradas, 50 exatamente. Metros. Isso não inibiu os vagabundos. Exatamente. Que fizeram. Até porque as motos não estavam fazendo nada. Estavam paradas. Se você é que nem aquele rapaz lá que foi da torcida do Penharol que foi agredido aqui. Se você não toma uma postura, o cara se sente até protegido. Porque nesse caso aí... Dá uma olhada aí. Eles param. Dá uma olhada.
As motos ali, nada, ninguém vai atrás, ninguém para a moto, ninguém corre atrás, não tem só um motoqueiro, não tem só um policial, porque às vezes um policial, o cara é ser humano, gente, às vezes ele teme pela própria segurança dele, sozinho eu não vou entrar, pô. Não, mas tem 50 caras aí, eu posso morrer. Tem um grupo de escolta. Mas tem um grupo ali. De maneira importante, nem que fosse deter um ou dois. Só. Porque aí você puxa esse novelo e você chega a alguma coisa organizada. Você chega a... Porque essas coisas não são espontâneas. Desse jeito que foi aí, não é espontâneo. Há uma suspeita da polícia de que há uma dissidência entre os torcedores de uma torcida organizada. E teria sido essa dissidência, o mesmo pessoal que puxou o muro, o mesmo pessoal que armou essa tocaia. Mas o que impressiona é que a imagem da polícia ali nesse lance aí, Flavinho, nessa imagem que a gente viu, 2 motos ali da Rocan. Tinha 3. Não, então, mas paradas ali tinham 2. Não, mas depois aparece mais uma. Então, mas ela estava vindo junto com o ônibus, mas ali tinham 2. E eles já estavam ali posicionados estrategicamente para que começou a esperar o ônibus. Mas ali, senhor Mano, reparou, 2 motos. Esses são 50 metros da onde estão os vagabundos. Olha que começou a gritaria. Não a quebradeira. Alguma coisa podia acontecer. Já acelera a moto. 50 metros absurdo. Nada, mano. Ele tem 10 metros, cara. Imagina. Eu acho um absurdo. E aí passa o outro policial só olhando e vai embora. Ó, um monte de motocicleta, um monte de policial. E já tinha alguém, desculpa, Flavinho, já tinha alguém com celular, filmando estrategicamente, lógico, posicionado. Avisando, ó, vai por aqui ou vai por ali. Não, esse vídeo é de reportagem. Não é esse vídeo é de celular. Avisando. Aquele vídeo é de celular. Não é de reportagem. Não. É de um repórter que estava ali para filmar a passagem do ônibus. Eu não sabia. Claro que porque o ônibus poderia ter feito um outro trajeto, preferiu esse trajeto, que é o mais curto para chegar e entrar na parte que não, é o trajeto que faz sempre, né? É o trajeto de sempre, é o trajeto de sempre. E acabou acontecendo essa tocaia aí. Só com relação ainda a tudo que aconteceu, eu dei uma declaração no Bom Dia Fox, que eu participei hoje de manhã, e eu vou repetir agora no rádio, porque eu acho que é plausível. Eu acho que o Filipão errou, e errou muito na entrevista coletiva. Quando ele perguntado a respeito dessas cenas aí, Sormani, o Filipão tentou amenizar, ele colocou panos quentes, eu até entendi o posicionamento dele para não tentar ampliar um negócio que já está ruim. Porém, eu acho que por toda a representatividade que tem o Filipão no mundo do futebol, não só no Palmeiras, mas no mundo do futebol, o que ele fala é elevado à 10ª potência pela importância que ele tem. Eu acho que o Filipão ter colocado panos quentes aí é um retrocesso, é um tiro no pé. O Filipão, ele deveria ter comprado essa guerra. Não só com relação ao Palmeiras, mas em prol do futebol brasileiro. Porque isso daí é praxe. O Corinthians já sofreu com isso, São Paulo já sofreu com isso, o Santos já sofreu com isso. Inúmeros times do Brasil... O Corinthians foi tocaiado na série. Pois é, inúmeras vezes, inclusive, já aconteceu. Então, o negócio é o seguinte, para que isso possa um dia mudar, Sr. Mãe, porque não temos nem 24 horas do ocorrido. Não tem ninguém preso, ninguém fez boletim de ocorrência. Daqui a uma semana ninguém mais falará disso e vai virar talvez aí mais um capítulo triste da história do futebol brasileiro. Eu acho que ontem, Sr. Mãe, mesmo que o Palmeiras quisesse jogar, eu não sou contra o Palmeiras aí evitar de entrar em campo, deveria ter jogado, mas deveria até como protesto atrasar 10 minutos o início da partida para fingir que não iam entrar em campo. Não, mas se atrasa quem paga a multa é o clube. Independe, Pascoal. O Palmeiras tem dinheiro hoje, não ia fazer diferença. Só queria trazer um relato aqui me responde um negócio também. Por que o ônibus mudou o trajeto que sempre faz? Não, esse é o trajeto mais curto. Não mudou o trajeto. Esse é o trajeto normal. Tem informações que o trajeto sai do CT, outro. Sai do CT, atravessa a ponte e entra à direita. Esse é o trajeto. Ué, não tem... Não entra à direita, não. Quando chegou ali, fechou ali, ele já virou à esquerda. O Palmeiras às vezes vira à esquerda. Virou à esquerda. Porque ele passou o viaduto ali, ao invés de ele fazer aquela que todo mundo faz, aquela volta por trás, ele já virou à esquerda ali. Tá. Entendeu? Aí entra a direita no. Aí entra a direita no ar. Às vezes o Palmeiras vem por trás. Então você vê que ele faz a curva pela esquerda. Aí em frente ao Palmeiras. Quer ver? Sim, aí em frente ao Palmeiras. É por aí que entra o ônibus? É por aí que entra. Porque ali logo depois tem entrada no portão. Essa é a antiga entrada do... Se a gente vê a curva que o ônibus faz, eu não sei se a gente tem a imagem de novo da curva do ônibus. Ele tá descendo ali o viaduto. Isso, e aí ele entra na Francisco Matarazzo. Ele vira à esquerda. Onde você não pode fazer essa conversão. Ah, tá, mas ele tem... Porque é mão dupla. Você tem que passar e fazer a volta. Vocês fazem isso. Eles fecharam ali e eles giraram. Entendeu? Mas às vezes o Palmeiras faz... Eu só queria... Por causa do trânsito. Só queria dizer o seguinte, conversei com uma pessoa que tem boas informações. Só um minuto, desculpa, eu preciso dar uma informação de última hora. Por favor, põe aqui. Levir Coupe não é mais o treinador do Atlético Mineiro. Acabou de cair o Levir Coupe. Então, Atlético Mineiro busca um novo treinador. Vai para decisão. Demorou aí para cair. Tem decisão domingo. Nem é isso que eu ia falar. Nem para o final do campeonato, agora contra o Cruzeiro,
deixaram o Levir continuar. Então daqui a pouco vamos ver quem vai ser o treinador do Galo. Você podia ligar, mas só falar de Fórmula 1 pro presidente. Eu vou ligar para ele, mandar uma mensagem para ele. Bom, depois a gente vai falar do Atlético. Daqui a pouco nós vamos falar do Atlético. Queria concluir. Não, a informação que eu tenho é o seguinte: ninguém chorou dentro do ônibus. Ninguém, também acho demais chorar. Eu acho. Não sei, eu nunca vivi uma situação dessa, mas acho demais. Eu já passei por isso. Você chorou? Ônibus apedrejado. Não, eu quando passei por isso, não vi nenhum jogador chorar. Vi revolta. Alguns jogadores revoltados. Os jogadores ficam revoltados. Alguns querem até sair do vestiário para tirar satisfação. Querem sair do ônibus para tirar satisfação. E isso não é positivo. Eu já passei por isso. Eu só vi revolta, não vi ninguém chorar. Então, a informação que eu tenho aqui, ninguém chorou. Ninguém chorou e o Palmeiras não cogitou, os jogadores não cogitaram em momento algum não entrar em campo. Em momento algum. Isso foi a informação que eu tenho. São profissionais, né? Porque eles na verdade, eles estão representando a sociedade. Eu estou passando uma informação de uma pessoa. Deixa eu só passar uma outra informação. Isso aqui é informação. A principal torcida do Palmeiras, tem essa dissidência da Zona Leste. E já está. Eles sabem quem é. A principal torcida do Palmeiras diz que eles não participaram disso. Deixaram muito claro. Eles não participaram disso. Então, se essa principal torcida do Palmeiras já deixou claro que não participou disso, alguém participou. Tá mais fácil para a polícia chegar em quem participou. Isso é tocaia, é preparado, foi montado, tá todo mundo já, os caras, daqui a pouco, sabe o que acontece? O próprio torcedor vai acabar excluindo esse tipo de gente que fez isso. O próprio torcedor do Palmeiras. É um grupo de oposição da atual torcida, da Mancha Verde, só isso. É um grupo de oposição porque a Mancha Verde ela teve uma mudança política de comando há alguns meses. Houve também a própria aproximação ao clube, o que para esses imbecis era algo maléfico, né? Porque para eles a torcida tende a ser, entre aspas, neutra politicamente falando, né? Então, enfim... E esses caras racharam com a torcida e tentam agora jogar o clube contra a própria torcida para criar esse tumulto e a torcida perder o poder novamente e esses caras tentarem voltar ao topo. É simplesmente essa história, é uma conotação completamente política dentro da torcida do Palmeiras. Ou seja, um torcedor que joga contra o clube, que faz esse tipo de situação, primeiro que como cidadão comum ele não merece estar vivendo em sociedade. Sim. E segundo que... isso aí, com todo respeito, em nenhum momento é torcedor do Palmeiras. Um lixo desse, falar pra mim que ele torce pro Palmeiras, ele merece qualquer tipo de resposta execrável, porque ele tem de ser proibido no vocabulário dele, na saliva dele, sair a palavra Palmeiras. Mas não, e o cara ser apedrejado por uma torcida rival é lamentável, é triste, mas é menos, teoricamente, pro jogador... Um negócio que machuca, vamos colocar assim. É menos inesperado. É menos inesperado. Mas é mais esperado, justamente. É mais esperado porque ele fala, pô, é torcida rival, o cara me odeia, vai acontecer. Mas agora quando parte da sua própria torcida, uma atitude como essa, cara, e o Palmeiras que nos últimos 3 anos ganhou 2 brasileiros numa Copa do Brasil. Não, é inacreditável. Precisa saber agora. Precisa deixar uma coisa bem clara, não é a torcida do Palmeiras. Claro. Não, alguns. O Felipe acabou de falar, uma dissidência. Até porque a maioria dos torcedores do Palmeiras, 99,99%, recriminaram, ficaram enojados e envergonhados. E até a própria torcida organizada, a maior facção, diz que ela não tem participação nisso. Isso aí partiu de algum lugar que ela não identificou. O que precisa saber é se isso vai respingar no próprio Palmeiras em relação ao posicionamento da Conmebol. Porque o River perdeu... por analogia, né? O River tá jogando... E o Pascoal vai fazer o jogo hoje à noite do River, né, Pascoal? Com portões fechados. 2 jogos com portões fechados nessa Libertadores. Pode ser que o Palmeiras seja punido, talvez não nessa ou na outra, mas... Ou talvez não seja punido, não sei. Está se criando um precedente perigoso no futebol, depois do que aconteceu na final do ano passado, o Boca e River, hein? Abre-se um precedente perigoso. Daqui a pouco nós vamos discutir, porque aí já tivemos isso aqui ontem. Né? Aí o Andrés hoje de manhã já falou que se chegar no Morumbi domingo e o ônibus for apedrejado, não entra em campo. Certíssimo. Né? Daqui a pouco nós vamos discutir. Então, eu estou só querendo mostrar que precisa tomar cuidado, que vai se abrir um precedente muito perigoso desde que aconteceu aquilo contra o Boca.